Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5, versículos 21 a 24, depois dos 35 a 43. Nos diz assim: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem e impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Agora a partir do versículo 35. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer à menina. Eu fiquei imaginando o seguinte: quando a gente ouve algumas palavras, a origem que se dá a esta palavra. Eu sou muito dessa de pesquisas etimológicas, né? Ou seja, a origem, a raiz da palavra, o que ela quer dizer. Eu fui buscar essa palavra em alguns termos, mas principalmente no nosso termo português. E eu encontrei muito essa palavra rendição quando se diz respeito a uma guerra. E principalmente, eu até anotei aqui, porque é muita coisa, eu não lembraria isso de cabeça. A Segunda Guerra Mundial foi um conflito de proporções globais, e aconteceu entre 1939 e 1945, você já deve ter estudado isso em história, resultando na morte de 60 a 70 milhões de pessoas, a Segunda Grande Guerra Mundial. Embora existam estatísticas que surgiram que a guerra provocou mais de 70 milhões de mortos, o conflito teve como estopim a invasão da Polônia pelos alemães em 1º de setembro de 1939. E você vai entender por que eu estou lendo isso aqui. A guerra iniciou-se na Europa, mas espalhou-se pela África, Ásia, Oceania, e contou com o envolvimento de nações de todos os continentes, inclusive a nossa nação, o Brasil. O segundo grande conflito mundial só cessou com a rendição alemã em maio de 1945, seguida em agosto do mesmo ano pela rendição japonesa a bordo do navio de guerra norte-americano. Era o fim da Segunda Guerra Mundial, que havia começado 6 anos antes, em setembro de 1939. Então essa palavra rendição não é uma palavra tão popular, que eu digo popular, que não é uma palavra que desce fácil para a gente. Geralmente quando a gente ouve falar em rendição, a gente logo pensa em ceder, em abrir mão, em mostrar-se fraco, como aqui a Alemanha e o Japão nessa Segunda Grande Guerra Mundial. Eles viram que não tinham mais como combater aqueles que foram contra eles e se renderam. Levantaram a famosinha bandeira branca para dizer: nós nos rendemos, nós não suportamos mais, nós não conseguimos mais, nós não podemos ir adiante com esta guerra, nós nos rendemos ao poder daqueles que são contra nós. Então geralmente a palavra rendição, na nossa cultura competitiva de hoje em dia, nós somos influenciados, até mesmo ensinados a abandonar, a não abandonar nunca e não a ceder jamais. Só que quando se trata da presença de Deus, quando se trata em estarmos diante do Senhor, essa palavra ela faz muito sentido para nós. O próprio Jesus, ele diz que aqueles que se humilham, os pobres de espírito, eles serão consolados. Os que se humilham debaixo da potente mão de Deus, eles serão
exaltados. E quando nós falamos de rendição, na questão teológica, na questão bíblica, ela está associada a nós abrirmos mão dos nossos interesses, ela está associada a nós abrirmos mão dos nossos conceitos, daquilo que nós acreditamos ser o melhor para nós, e saber que Ele, o Deus Todo-Poderoso, Soberano, Ele sim tem o melhor para a nossa vida. E aqui a história de Jairo é exatamente isso, quando nós temos nessa narrativa sobre Jairo, um exemplo de rendição. E eu vou te mostrar por quê, porque a história ela é linda, ela é comovente. A história de Jairo destaca aqui alguns assuntos que estão relacionados à nossa vida, do nosso dia a dia. Mas o que mais me impressiona neste texto, e eu espero que te impressione também, não é o fato da pessoa de Jairo. O que se destaca aqui não é a pessoa de Jairo. O que se destaca aqui não é a filha de Jairo. O que se destaca aqui também não é aquela parada que Jesus teve que fazer, aqui dos versículos 25 a 34, quando ele tem que atender a uma outra demanda, quando estava a caminho da casa de Jairo para socorrer a sua filha. O que se destaca também não é isto. O que se destaca não são as pessoas chorando ali em volta daquele corpo inerte da filha de Jairo de 12 anos. O que se destaca aqui é o Senhor como o dono do tempo. O tempo é dele, o poder é dele, o poder pertence a Deus. Nós estamos vivendo um tempo muito cruel, muito diferente do que nós já vivemos outrora. E algumas pessoas estão bem assustadas com isso. Nós estamos assustados com isso. Pandemia que quem pensou que duraria 3 meses, nós já vamos para mais de 1 ano. Muitas mortes, muitos entes queridos que se foram, muitas pessoas conhecidas, pastores conhecidos, homens de Deus, mulheres de Deus conhecidos. E às vezes a gente fica se perguntando por que estas coisas aconteceram. E alguns tentam imaginar que é a mão de Deus sobre a nação, mas eu não gosto de pensar assim. Eu gosto de pensar que sempre que Deus ele permite que alguma coisa, ou que ele decreta que alguma coisa aconteça, é para que a sua igreja se coloque no seu lugar. Você lembra da história de Salomão, quando ele estava construindo o templo tão sonhado por Davi, seu pai? A Bíblia diz lá no capítulo 6, do segundo livro das Crônicas, que Salomão ele vai orar após o templo pronto. Ele estende as mãos, as pessoas do lado de fora, sacerdotes, todas as pessoas, os levitas e todo mundo ali ao redor, e Salomão começa a orar. Ele faz uma linda, uma belíssima oração, uma longa oração. E a Bíblia diz que acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu, consumiu o holocausto que estava sobre o altar, Deus dizendo assim: eu me agradei deste projeto, eu me agradei deste propósito. Só que às vezes nós entendemos que Deus se agrada de determinado propósito, determinado projeto, e nos esquecemos de que isso precisa ser dado uma continuidade, principalmente em relação à nossa adoração, à nossa rendição ao Senhor. No capítulo 7, ainda no capítulo 6, entre os 6 e o 7, a Bíblia diz que Salomão ele deu uma festa depois dessa construção do templo. E quando ele dá essa festa, salvo engano, são 14 dias de festa. E as pessoas ali maravilhadas com tudo aquilo que estava acontecendo, começam a beber, começam a festejar, a se alegrar com Salomão por aquela conquista, pelo sonho do seu pai que estava sendo realizado. E quando eles começam a se alegrar demais, e que as festas acabam, eles vão para suas casas, Salomão entra no seu quarto, ele vai orar como de costume. E quando Salomão está começando a orar e falando com Deus, a voz de Deus o interrompe e diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra.
Nós não podemos achar que o decreto de Deus com esta pandemia é para as pessoas que estão lá fora. É Deus chamando o seu povo para orar, é Deus chamando a sua igreja para adorar, é Deus chamando a sua igreja para pregar o Evangelho, dizendo que nele ainda há esperança, que ainda há salvação, que ainda há um reino de Deus a ser estabelecido na face da terra. A história de Jairo então é muito linda. Nós temos aqui o primeiro ponto, que é a rendição da subserviência. O que é isso, pastor Alex? Quando a gente fala de rendição da subserviência, nós vemos aqui a Bíblia fazendo questão de falar o nome de Jairo. Jesus já havia praticado, efetuado, executado muitos milagres até este milagre do capítulo 5. É interessante que o Evangelho de Marcos vai mostrar exatamente isso, o poder de Jesus sobre as forças espirituais do mal, quando ele expulsa um demônio de um endemoniado, a força de Jesus sobre as catástrofes naturais, quando ele acalma uma tempestade, a força, o poder de Jesus sobre as enfermidades, quando ele aqui nesse interlúdio da sua conversa até a casa de Jairo, ele cura essa mulher do fluxo de sangue que estava há 12 anos ali, e o poder de Jesus também sobre a morte. É isso que Jairo quer mostrar, é isso que Marcos quer mostrar para nós. E quando nós vemos aqui, falando o nome de Jairo, dificilmente você vai ver mencionando nomes na Bíblia. Vai falar da mulher do fluxo de sangue, uma certa mulher, tinha 12 anos. Vai falar de uma menina que foi curada, vai falar de um endemoniado de Gerazeno. Você não vê falando nomes. E por que Marcos faz questão de falar aqui o nome de Jairo, de escrever o nome de Jairo? Então, quando nós estamos lendo a Bíblia, é importante, é interessante algumas curiosidades. Por que mencionar o nome de Jairo? E você note bem que ele não só menciona o nome de Jairo, como ele vai falar aqui inúmeras vezes a sua função, o seu ofício. Ele era chefe da sinagoga. Repetitivamente Marcos escreve chefe da sinagoga, ou na versão um dos principais da sinagoga. E quando eu falo de rendição da subserviência, é porque aqui nós estamos diante de um homem que tinha dinheiro, que tinha poder, que tinha autoridade, que tinha servos à sua disposição, que tinha condições financeiras, socioeconômicas boas, que tinha um nome que era conhecido, era respeitado, ou seja, ele tinha uma reputação. Só que quando nós colocamos isso diante ou à frente de todas as outras coisas, nos esquecemos que nós precisamos nos prostrar diante do Senhor. O Senhor permite que algumas coisas aconteçam em nossa vida para nós sabermos que não vem de nós, que nós não somos nada, que nós não somos absolutamente nada. Efésios capítulo 2, versículo 1, Paulo vai escrever assim, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Essa era a nossa condição diante de Deus. Essa era a condição daqueles que Deus escolheu antes de Cristo padecer na cruz do Calvário e morrer por nós. Estávamos mortos, e achando que nós estávamos bem. E aqui Jairo simplesmente achando que o poder era suficiente, que a sua condição social era suficiente. Jairo simplesmente na sua vivência ali no dia a dia, indo lá na sinagoga, fazendo o seu serviço, cumprindo o seu ofício, dia após dia, achando que aquilo ali era completamente suficiente, até o dia em que Jairo vê que a sua suficiência, ela é insuficiente. E quando nós chegamos ao ponto de termos esta certeza de que a nossa suficiência, ela é insuficiente, nós vamos fazer uma coisa, nós vamos nos render diante do Senhor. Veja aqui, o versículo de número 22 vai dizer: e eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, ou seja, vendo a Jesus, ele prostrou-se aos seus pés. Um homem que estava acostumado a dar ordens, um homem que estava acostumado a falar, faça isso, faça aquilo, eu tenho condições de comprar isso, comprar aquilo, mas o seu dinheiro não foi capaz de comprar saúde para a sua filhinha
que jazia moribunda quase à morte. E ali, quando fala da rendição, da subserviência, nós temos que entender que esta atitude de Jairo requereu dele algumas abnegações. E a pior coisa que existe para nós, a coisa mais difícil, é aquela palavra quando Jesus diz que nós temos que negar a nós mesmos. Não é fácil negar a si mesmo. A Bíblia fala de perdão. E quando alguém te magoa, alguém te maltrata, ou se você fica sabendo que alguém está aí detonando o seu nome por aí, qual é a primeira coisa que te vem à mente? Eu vou falar poucas e boas com aquela pessoa. Mas aí quando eu me deparo com as escrituras, que eu vou para a Bíblia, que a Bíblia fala que eu preciso perdoar, isso está condicionado à minha situação de negar a mim mesmo. E o fato de negar a si mesmo não é só para dizer que você é bonzinho, que você é bom crente, que você anda no caminho, não. Isso aqui está condicionado à nossa entrada nas mansões celestiais. Ele diz: quem quiser vir após mim, Jesus disse, tome cada dia a sua cruz, negue-se a si mesmo, e depois vem e segue-me. Nós estamos aqui diante de muitos seguidores de Jesus. Eu estou aqui diante de muitas pessoas que professam Jesus, que são fiéis a Jesus, mas que muitas vezes nós precisamos de uma sacudida no nosso espírito, para que nós possamos saber de que nós precisamos nos render ao Senhor, para que Ele possa cumprir a sua vontade sobre a nossa vida. E Jairo teve que enfrentar aqui algumas abnegações, algumas barreiras diante das quais ele enfrentou pela sua condição. Primeira barreira é a barreira da sua posição. Chefe da sinagoga, as pessoas olhavam para ele e viam que ele tinha autoridade suficiente para resolver algumas questões. Respeitado, nome que era respeitado, todo mundo conhecia. E é por isso que Marcos faz questão de falar o nome de Jairo. Ele está falando assim, não foi uma pessoa qualquer que se prostrou diante de Jesus. Então a primeira barreira que ele enfrenta é a barreira da sua posição, a barreira do seu ofício. A segunda barreira é a barreira da oposição. Jesus acabara de ser expulso lá, quando ele expulsa o demônio daquele homem, que os demônios vão para os porcos, eles são lançados do despenhadeiro. Jesus é expulso, é escorraçado daquela cidade. Aquele homem que fora libertado, foi dada a ele a incumbência de pregar ali o evangelho, e ele então sai pregando naquilo que é chamado de Decápolis, ou seja, 10 cidades que compunham aquela região. Aquele homem começa a pregar o evangelho, mas Jesus ali é expulso de lá. E quando ele vai para o barco, quando ele vai para o outro lado, que Jairo se depara com ele, agora ele tem que enfrentar, Jairo tem que enfrentar a barreira da oposição. E muitas vezes, meus irmãos, quando nós queremos nos prostrar diante do Senhor, quando nós queremos fazer a vontade do Senhor, quando nós queremos simplesmente, propomos em nosso coração dizer assim, eu quero ser fiel ao meu Senhor, você vai enfrentar muitos obstáculos. Você vai lidar com muitas barreiras, barreiras sociais, barreiras familiares, barreiras religiosas, porque não é fácil romper com tradições que para nada servem. A segunda rendição é a rendição da esperança. Porque quando nós abrimos mão daquilo que nós somos tão apegados, o nosso coração se apega a tantas coisas que não agradam a Deus. Às vezes a gente acha que idolatria são só aquelas pessoas que se prostram diante de imagens, diante de estátuas. Não, a pior idolatria que existe é a idolatria do nosso coração. Jeremias capítulo 17, versículo 9, o profeta Jeremias vai dizer assim, que o coração do homem, ele é enganoso e desesperadamente corrupto. Nosso coração se apega a tantas coisas, e às vezes a gente acha que está na presença de Deus, mas a gente quer dividir esse serviço a Deus com alguns outros serviços, este Deus com alguns outros deuses.
Mas quando nós nos deparamos com essa nossa necessidade, quando Deus, Ele simplesmente permite que certas coisas aconteçam em nossa vida e que nós precisamos nos render, nós vamos ver que essa nossa rendição, ela vai produzir esperança em nós. E é isso que acontece aqui com Jairo. Ele simplesmente chega diante do Senhor e a Bíblia diz, insistentemente lhe suplicou. Imagina um homem que estava acostumado a dar ordens e agora ajoelhar-se diante de um outro homem e dizer: pelo amor de Deus, me ajuda, a minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Aí diz que agora chegam essas pessoas e dizem: por que você ainda está incomodando o mestre? Sua filha já morreu. E a esperança de Jairo agora se rende à frustração. A esperança de Jairo agora se rende à dor de ter perdido a sua filhinha de 12 anos. A esperança de Jairo agora se rende àquela tristeza aguda que penetrava-lhe a alma, que dilacerava o coração, que lhe abatia o espírito. O que fazer? Não tem mais nada a fazer. É como se ele estivesse dizendo agora assim: Senhor, pode seguir o seu caminho, não tem mais jeito. Só que quando o Senhor, Ele se propõe a fazer a sua vontade na nossa vida, e quando nós nos rendemos a este Senhor, que a nossa fé, ela muitas vezes ela é abalada por algumas circunstâncias, pessoas, projetos contrários, religiosidade, algumas outras coisas que tentam nos fazer parar, que tentam deter, que tentam fazer com que a nossa fé se esmoreça diante de algumas circunstâncias. É como se você está vendo algo que parece estar se dissipando, um problema se dissipando, aquele problema piora, e você fala: agora já era, não tem mais jeito. E aqui, nesta narrativa bíblica de Marcos, ele está dizendo assim, o Senhor está dizendo para nós: quando nós nos rendemos diante do Senhor, o Senhor, Ele cumpre o seu propósito na nossa vida. Eu vou repetir: quando nós nos rendemos diante da presença do Senhor, o Senhor cumpre o seu propósito na nossa vida. Deus tem as rédeas da história nas suas mãos, Ele é soberano, Ele é poderoso, e tudo está debaixo do seu poder e da sua vontade. Por que vocês choram? Por que vocês estão alvoroçados? Ele dá uma sentença falando assim: olha, a criança não está morta, está só dormindo. E sabe o que aconteceu quando ele fala isto? Versículo 40. E riam-se dele. Milagre, irmãos, para aquele que se rende diante do Senhor, é para quem crê. Às vezes essa fé, ela vai além do que os nossos olhos podem ver, e requer muito mais de nós em algumas situações. As pessoas vão rir, as pessoas vão zombar, contra tudo e contra todos, de repente você vai ter que lutar. Mas se você se rendeu ao Senhor, saiba de uma coisa: Ele vai cumprir o seu propósito na sua vida. A curiosidade daqueles que estavam do lado de fora, porque a menina estava morta, agora se transforma em chacota, começam a rir de Jesus. Versículo 40, tendo ele, porém, mandado sair todos os curiosos, tomou o pai e a mãe da criança, os que vieram com ele, Pedro, Tiago e João, entrou onde ela estava, tomou a menina pela mão e disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te digo, levanta-te. Agora é a hora de quem riu ficar surpreso e envergonhado com o que Deus faz na sua vida.
Agora é hora de quem chorava voltar a sorrir, a tristeza ser convertida em alegria. Agora é a hora de nós sabermos que vale a pena nós nos rendermos, nos prostrarmos diante dos pés daquele que é todo poderoso, que governa todas as coisas. A dor dá lugar ao alívio, dá lugar à certeza do melhor encontro da vida de Jairo. Jairo, de repente, com a sua posição, tem se encontrado com muitas pessoas importantes, do alto escalão, mas agora ele está aqui, por causa de uma necessidade, em que ele nega a si mesmo, se prostra diante do Senhor. Eu tenho certeza que na sua mente, no seu coração está assim: eu tive o melhor encontro da minha vida. Jesus diz: menina, eu te mando, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar. Jairo começa a imaginar e a ver: a sua caminhada não foi vã, a sua rendição não foi vã, esperar valeu a pena. E como valeu a pena? Isso é Deus dizendo para você aqui nesta noite, que quando você se rende a Ele, ainda que você tenha que esperar um tempo, esperar vai valer a pena, render-se ao Senhor vai valer a pena.